Mas vamos lá, vamos seguir aqui. A gente vai para o texto de Romanos 6, de 1 a 14. Vamos ficar nesse texto aqui, tá? Um pouco. E Paulo começa dizendo: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Por que Paulo faz essa pergunta? Porque no capítulo 5, né, é muito legal o que ele diz no capítulo 5, por exemplo, no versículo aqui, o 16, ele diz assim, ó, a dádiva da graça e a justiça decorreu de muitas transgressões. Então faz sentido ele perguntar, né? Então a gente vai continuar pecando para que a graça aumente, para que a graça continue abundando. E no versículo 20, né, ele diz que a lei foi introduzida para que o pecado aumentasse, mas onde aumentou o pecado, superabundou a graça. E aí ele vem e pergunta: que diremos então? A gente vai continuar pecando? E aí ele começa, né, o discurso: de maneira nenhuma. Como nós, os que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Okay. Então, olha só que legal. De maneira nenhuma. Nós, os que morremos, e pega porque esse texto está cheio de morrer e viver. E por esse texto, ele retrata aí uma vida de ressurreição. Acompanha comigo. De maneira nenhuma. Como nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Certo? Então, morrer, diga, eu morri para o pecado e agora vivo para Deus. Então, já pega essa aqui, ó. Vida de ressurreição é viver para Deus. Uma coisa que eu estava meditando ontem, que é muito importante a gente meditar, porque viver segundo a palavra é viver segundo a palavra. Eu sei que é redundante, mas você vai entender. Muitos de nós, às vezes, oramos assim: Senhor, abençoa minha família, abençoa os meus amigos, abençoa minha vida, abençoa os meus planos, amém. Entenderam o que eu quero dizer? O Senhor não está para abençoar os seus planos. Você entrou debaixo do senhorio de Cristo. Sendo Ele o teu Senhor, o teu Adonai, o seu dono, agora os seus pensamentos não é pelos seus pensamentos que você vive agora. Não é pela intenção, eu penso que é assim, você não pensa nada. Nós temos que pensar com a palavra de Deus. É o que o pastor Hélio sempre fala. E nossa, como eu gosto quando ele fala isso. Eu tenho que pensar com a palavra de Deus. Não é? É aquilo que o William fez um dia lá, que ele até postou, na época que estava liberado o Instagram. Ele pegou, colocou a Bíblia assim na cabeça e postou uma foto. Eu também postei, acho que ainda está lá no meu Instagram, depois procura lá. Né, @Guizão_Nárnia. Tô brincando, gente, não segue não. Mas é muito legal isso que ele fez, né? Ele ilustrou, ele colocou a Bíblia assim na cabeça e falou tipo assim: deixa a Bíblia ser o seu guia, né? E é exatamente isso. Eu lembro agora de Jeremias 29, quando ele diz: eu aqui sei os planos que tenho para você, né? São pensamentos e planos não de mal, mas de paz. Então, e Isaías 55 ele diz: os meus pensamentos são mais altos do que os seus e os meus caminhos muito maiores do que os seus. Então, viver para Deus não é eu andar a minha própria maneira e pedir para que Ele abençoe. É que nem, tipo assim, Deus ele estabeleceu leis universais que se nós não as seguimos, não vai dar bom para a gente. Por exemplo, andar segundo a palavra, meditar na palavra, como ele diz para Josué, para Josué, medita de noite para que você faça prosperar o seu caminho. Quando eu não faço isso, isso é uma lei de Deus. Diga, lei universal, lei estabelecida por Deus. Isso aí, Ele estabeleceu e ponto final. Quando eu deixo de fazer isso, quando eu não faço isso, o inverso é que vai acontecer. E aí é o que ele diz em Jeremias lá também, eu me esqueci agora o capítulo, mas ele diz: não me ouviram e caminharam para trás e não para frente. Quem está comigo ainda? Então, não é... Jeremias também disse, né? Não cabe ao homem dirigir os seus passos e nem seguir o seu próprio caminho. Ele falou: eu sei, Senhor, que não cabe ao homem dirigir os seus passos. Então, só para a gente deixar isso de viver para Deus, que é viver segundo os seus preceitos, viver segundo a sua palavra. Não, eu tô nesse lugar aqui e Deus vai me abençoar. A vontade de Deus é te abençoar, com certeza. Mas é a vontade dele. A gente lê em Romanos,
de oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, de não se amoldar a esse mundo. Quem está comigo ainda? Fica quieto não, pô. Vai dando amém, vai dando glória. Vai dando glória, 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 que você acaba orando em línguas, né? Então, não se amoldar a esse mundo, mas renovar a minha mente aonde? Isso aí. Eu não renovo a minha mente num livro cristão, que é maravilhoso, adoro, tem um monte lá em casa. Mas eu renovo a minha mente aqui na palavra. Não é? Eu já comentei aqui que tem livros excelentes, né? Que até recomendo as leituras, mas renovação da mente é só aqui na palavra. E aí quando eu renovo, eu estou pegando os pensamentos de Deus e colocando na minha cabeça. Olha que maravilhoso. Eu estou pegando o coração de Deus e colocando no meu coração. Ele disse, né? Eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar um coração que é meu, um coração de carne. Coração igual dele. Amém? Então, não vivendo mais para o pecado, mas vivendo para Deus. Vivendo segundo o que ele diz. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Ah, isso aqui é maravilhoso. Quando você fala da morte de qualquer outra pessoa, é só uma morte. Mas quando fala da morte de Jesus, aí a gente tem que prestar um pouco mais de atenção. Porque é a morte de Jesus. Diz que vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Isso foi uma pergunta. Ou vocês não sabem que todos nós fomos batizados em sua morte. Então vamos lá. Quando Jesus morreu, nós fomos imersos, nós mergulhamos em sua morte. Você pode dizer, eu mergulhei na morte de Jesus. Isso aí. Mas é maravilhoso que mergulhar na morte de Jesus não significa ficar morto para sempre. Ele diz em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Agora completa. Quem crê em mim? Ainda que morra, viverá. Ei, Cantanai. Então, olha só que legal. Eu sou a ressurreição. E essa afirmação é muito legal. É muito legal ver Jesus quando ele afirma quem ele é. É muito forte. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Então, não é que Jesus ressuscitou. É como se a ressurreição ressuscitasse. Ficou esquisito? Não, né? Ele falou, eu sou a ressurreição. Então, a vida... Então, olha só, outra coisa que ele fala. Ninguém pode tirar a minha vida. Eu a dou e torno a tomá-la. Ei, cara! Uau! Meu Deus, eu estou me animando, hein? Estou que nem um vulcão que daqui a pouco eu vou explodir, você vai ver. Então, nós fomos batizados em sua morte. Maravilhoso. Portanto, olha só que legal, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, olha só, indicação de propósito, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Diga, vida de ressurreição. Olha só, agora aqui nós temos um paralelo que é muito legal. A semelhança da sua morte. Então nós morremos com Cristo. Isso é no Espírito, ainda. Ok? Isso é no espírito. Eu espiritualmente, porque esse corpo aqui é só uma casca, só um tabernáculo, certo? Que não sou eu sou um espírito, tenho uma alma e habito nesse corpo. E espiritualmente nós morremos com Cristo e ressuscitamos. Agora, esse ressuscitar é muito legal, que aqui está falando do ressuscitar literal de Jesus e espiritual nosso. Nós não recebemos ainda aquela ressurreição de Jesus no corpo. Porque Jesus ressuscita já com o corpo glorificado, tanto que ele sai voando depois. Né? Eu nem vou entrar nesse assunto de voar, porque já sabe como eu sou, né? Você já me conhece já. O negócio de voar mexe comigo. Mas nós vamos receber aquela ressurreição quando ele voltar. Quando ele fizer lá, como o Marcos disse aqui, quando ele fizer o seu solo de trombeta, a gente vai ter o corpo glorificado. Né? Eu tenho comigo uma convicção de que eu não vou experimentar a morte terrena, morte da carne, que eu ainda vou estar vivo em plena unção da glória de Deus, quando ele for retornar à terra, na sua segunda ou terceira vinda, né? Mas, muito legal, que nós podemos começar a viver essa vida de ressurreição já nesse tabernáculo que ainda é perecível. Por exemplo, você experimenta a vida de ressurreição. Olha só que legal. Vida. João 3,16 diz,
todo aquele que crê em mim não morre, não perecerá, mas terá vida eterna. Ter, a palavra ter lá, significa você ter nas mãos, não como ter eu tenho um bem, mas fica guardado. Não, é como você tem essa roupa e você está usando ela. Você tem outras roupas no seu guarda-roupa e você utiliza essas roupas. Isso significa ter a vida de Deus. Você tem na intenção de usar. Tá comigo? Então eu tenho vida, beleza. Não é isso. Você tem vida e você vive essa vida. Isso aí, vai concordando comigo. Vem comigo, deixa só não. Você vai vivendo. Então, vida de ressurreição já está dentro desse tabernáculo aqui. E apesar dele ser ainda perecível, nós podemos experimentar essa vida progressiva. Estar cada vez mais forte no físico mesmo. Alguém tem amém para isso? Estar cada vez mais saudável. Cada vez com mais vigor. Até porque a palavra promete, né? O Salmo 92, que diz, na velhice ainda continuaremos dando fruto. O que é dar fruto? É você continuar com todas as suas, pelo menos, funções físicas, mente e corpo, funcionando. Né? Uma boa memória ainda, conseguindo ir ao mercado e voltar com uma sacola pesada. E aí, por aí vai. Ok? Eu sei, Guilherme, mas por que você está falando disso? Porque vida de ressurreição atinge aqui, ó, na nossa carne. Não é só espírito. Porque se fosse só espírito, a gente passava o dia inteiro deitado, né? E estava tudo certo. Seria bom, né? Para alguns mais, outros menos, mas seria muito bom, né? Então, mas vida de ressurreição é a vida manifesta no nosso interior, do nosso eu verdadeiro para fora. Diga, de dentro para fora. Marcos também citou aqui, né? Do seu interior virão rios de água viva. Eu declaro agora na sua vida. Recebe aí. Vida de ressurreição fluindo do seu interior. No nome de Jesus. Então, ressuscitados mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Nova vida. Vida de ressurreição. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, olha só que legal, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E aqui está falando de algo que aconteceu e que vai acontecer, na ressurreição. Aqui está falando do corpo glorificado. Mas como eu disse, já podemos experimentar isso hoje mesmo. Pois sabemos que, olha que legal, o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Isso é vida de ressurreição. Você morre para o pecado e ressuscita na glória da graça de Deus. Pois sabemos, quem sabe aí? Isso aí, sabemos que está escrito. Que o nosso velho homem foi crucificado para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Agora presta atenção, nós fomos libertos, certo? Tanto que ele vai dizer aqui, ó, quem morreu foi justificado do pecado. Diga, eu fui justificado do pecado. Glória a Deus! Meu Deus, eu fui justificado do pecado. Por quê? Porque eu morri com Cristo. Certo? Morri com Cristo. Olha que legal que ele diz aqui também, ó, o 4:25. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Meu Deus! Então, ele morreu por causa do meu pecado, mas ressuscitou por causa da minha justificação. Cara, você pode personalizar isso aí tranquilamente. Você pode dizer, ele morreu por causa do meu pecado, mas ressuscitou por causa da minha justificação. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Glória a Deus. E ele continua o texto, né? Ora, se morremos com ele, cremos que também com ele viveremos. Então, se Jesus morreu, creio que também com ele viverei. Aí João diz lá em sua primeira epístola, todo aquele que diz estar nele deve também andar como ele
andou. Isso é vida de ressurreição, viver como Jesus vive. O viver ainda como Jesus viveu, né? Podemos pegar o antes e o depois da morte de Jesus. Vida de ressurreição é: creio que morri com ele e creio que também com ele eu viverei. Viverei vida eterna, viverei um novo estilo de vida. Amém? Paulo também diz aos Efésios, né? Despir do velho homem e revestir-se do novo. Encher-se do Espírito continuamente. Ontem eu estava vendo uma playlist, até mandei lá no grupo, sobre louvor e adoração, né? Muito legal, do pastor Hélio e o pastor Rafael Freud. Eles falando sobre louvor e adoração. E uma das coisas que eles falam é isso, cara, de você estar vivo para Deus. Você estar... e louvor e adoração não é só música. Isso é muito legal, né? Isso é muito bem explicado. Que não é só música. Faz parte. Nós não adoramos por causa da música. Nós usamos a música para adorar. E a adoração, se você for ver a primeira menção de adoração, está lá em Abraão com Isaac. Nós vamos subir, vamos adorar e voltaremos. Eles não estavam levando um tamborim, nem um violãozinho, nem uma harpa. Eles estavam indo obedecer a palavra do Senhor. E obediência é a adoração. Quando você obedece, você adora. Só que a adoração agora no estilo de vida é exatamente isso. Você ter um coração grato, você viver para Deus. Não viver para si. Porque morremos com Ele e ressuscitamos com Jesus. Então, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado, olha só, isso aqui é maravilhoso. Tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem domínio sobre ele. Quem lembra do que o pastor leu aqui sobre domínio? Alguém lembra? Domínio. O que é domínio? Domínio é autoridade, né? Alguém que governa sobre. Mas aqui está dizendo que a morte não tem mais domínio sobre ele. E nem sobre nós. Porque ressuscitamos com ele. Nem sobre nós. Então, a morte, o que é a morte? Morte é a consequência do pecado, certo? Morte é separação de Deus. Só que a morte que ele está falando aqui, o original, fala de morte natural, né? Separação da alma e do espírito, do corpo, desse corpo. E essa morte não tem mais domínio sobre... Agora está falando especificamente sobre Jesus. Essa morte ainda tem domínio sobre o nosso corpo, né? Se a gente sofrer um acidente aí, tchau, vai para o céu direto. Mas, do contrário, falando de Jesus, essa morte não tem mais domínio sobre ele. Certo? Mas é a semelhança de nós também. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode mais morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Agora presta atenção nos versículos agora. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Acho legal a repetição da palavra vive e vivendo aí, porque não fala só de uma vida, é o que eu falei aqui anteriormente, né? Não fala só de eu ter algo, fala de eu viver essa vida. Eu tenho vida com abundância e eu vivo essa vida com abundância. Diga, eu tenho essa vida com abundância e vivo essa vida. Isso aí, é uma prática diária. Não é só ouvir, eu ouvi que eu tenho vida. Beleza. Aí volta como se retrocedesse, né? Bom, eu tenho vida, mas eu continuo vivendo antiga natureza. Eu sou uma nova criatura, mas ainda continuo na velha natureza. Quando o novo estilo de vida diz respeito ao renovar a minha mente, despir-me do velho homem e revestir-me do novo homem. Diga, eu sou assim. Isso aí, em nome de Jesus. Morrendo, ele morreu para o pecado, mas vivendo, vive para Deus. Agora presta atenção. Da mesma forma, diga da mesma forma. Cara, semelhantemente, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Escrevi uma coisa já faz algum tempo, né, meditando nesse texto, nesse versículo. Eu escrevi assim: eu devo me considerar eternamente morto para o pecado e eternamente vivo para Deus. Porque fala de vida de ressurreição, vida de eternidade. O que é um estilo de vida. Então, da mesma forma, Cristo morreu para o pecado uma vez por todas
e agora morrendo, morreu para o pecado, agora vivendo, vive para Deus. Aí ele diz, da mesma forma, nós, considerando-nos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então isso é uma conscientização, né? Podemos chamar de uma revolução de consciência, onde eu tenho uma nova consciência. Eu não vivo mais segundo o curso do mundo, eu vivo segundo o que a palavra diz. Eu vivo no caminho que é Jesus. Não, diz amém com força aí. Eu vivo no caminho, eu vivo vida de ressurreição. E, gente, é muito legal que, se nós compararmos a vida que tínhamos antes e a vida que podemos ter hoje, a glória é sobreexcelente. É excelsa. Né? É muito... Cara, diz em Efésios, né? Muito acima. É muito acima. Né? No capítulo 1. Muito acima de toda autoridade, todo demônio, todo o inferno. Você e eu estamos acima de todo o diabo. Ixi, você não recebeu, não? Você e eu estamos acima de todo o inferno. Mas muito acima. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Altíssimo. Não é só alto. Não é aqui em cima dessa laje. Não é ali nas torres gêmeas lá. Na torre lá de Dubai, que não tem não sei quantos metros de altura. Não é lá não, né? Lá é alto. Mas não é tão alto assim. É terceiro céu, cara. Você está lá assentado muito acima. Porque você ressuscitou com Jesus. Ei! Meu Deus! Então, da mesma forma, considere-se mortos. Porque pecado é uma vida anterior e baixa. Ressurreição é uma vida nova e muito alta. Glória a Deus. Portanto, não permitam, olha só que legal. Agora é um poder que eu recebi. Não permitir que o pecado continue dominando o meu corpo, mas fazendo que eu obedeça os seus desejos. É um poder que eu e você temos. Diga, é um poder que eu tenho. Cara, você tem autoridade sobre o seu corpo. Olha só que legal. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam os seus desejos. Então, uma coisa que eu faço, gaguejei. Olha só que legal. Ninguém nunca vai chegar diante de Deus, ou diante de qualquer pessoa, errado, e falar, errei, nossa, não sabia. Pisei na bola aqui, ó. Deitei o cabelo. Meti o pé na jaca, escorreguei no tomate. Ah, não sabia. Foi brincadeirinha. Eu pensei que era certo. Pensou nada. Pode parar com isso. Ninguém nunca vai chegar diante de ninguém, muito menos diante de Deus, né? Que sonda corações. E falar assim, poxa Deus, eu roubei lá o irmão lá, mas eu nem sabia, cara. Foi mal. Ninguém nunca, né? Nunca vai acontecer isso. Então, nós sabemos, nós temos essa consciência. E nós é quem tomamos essa atitude de não permitir mais que o pecado domine a minha vida, mas que o pecado esteja debaixo dos meus pés. Eu não sou mais controlado por ele. Entende? E nós erramos muito mais voluntariamente do que involuntariamente. Os erros involuntários, de fato, todo mundo vai cometer. E até os erros voluntários. Mas nós temos que ter essa consciência de não permitir mais. Sabe? De não dar mais autoridade, de não entregar mais o domínio da sua vida ao pecado. Mas entregar ao Espírito Santo. Porque olha o que Paulo diz. Meu Deus, se vocês viverem no Espírito, jamais satisfarão os desejos da carne. Caramba! Entendeu? Que nós não estamos só. Nós temos o Espírito Santo, que é o poder de Deus para a transformação. Então não permitam mais que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês sejam obedeçam os seus desejos. Não ofereçam, olha só, mais uma vez, os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes,
Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os seus membros, os seus corpos, a Ele como instrumentos de justiça. Sabe por quê? Porque você ressuscitou justificado. Então você agora, o seu corpo é instrumento de justiça. Pega essa. Como quem voltou da morte para a vida. Lembra que Paulo diz? Ei, levanta aí dentre os mortos. Porque você não está morto. Você pode estar dormindo, mas você não está morto. Então levanta dos mortos e resplandece. Entende? Levanta, cara. Sai dessa lama aí. Né? Que nem o pastor ele fala, sai dessa lama, jacaré. Então sai daí, cara. Levanta. Diga assim, eu estou vivo. Como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como um instrumento de justiça. Digo, o meu corpo é um instrumento de justiça. Aleluia. No nome de Jesus. E aí ele termina o texto. Pois o pecado não terá domínio sobre vocês, porque não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Infelizmente esse versículo ele é muitas vezes lido separadamente, né? O pecado não me domina mais porque não estou debaixo da lei, mas estou debaixo da graça. Mas o texto acima veio com as advertências. Não permitam que o pecado tenha domínio sobre vocês. Não ofereçam mais ao pecado o seu corpo. Ofereça a Deus como instrumento de justiça. E aí sim nós podemos concluir, porque o pecado não terá domínio sobre mim. Porque não estou debaixo da lei, mas debaixo da graça. E graça é o quê? É a força de Deus. É o favor imerecido que nos impulsiona a viver segundo Jesus. Graça nos ensina, Tito 2, 11. A graça que nos ensina. Diga assim, a graça me ensina. Ainda tem lá acho que é 1 João 2, 25, se eu não me engano, que nós temos a unção que nos ensina. Ei! Meu Deus! Então, a graça, ela nos ensina, sabe? Nós temos que dar ouvido para a graça, que nem o Marcos falou aqui, nós temos que estar sensíveis, temos que nos colocar à disposição de ler e, cara, compreender e falar, é assim que eu tenho que viver, é o texto aí que a gente acabou de ler, não me oferecer mais ao pecado, mas me oferecer a Deus. Por quê? Porque eu fui ressuscitado, assim como Jesus morreu para o pecado e ressuscitou para Deus, eu também morri para o pecado e ressuscitei para Deus. E aí ele diz, os meus pensamentos são mais altos que os seus, os meus caminhos maiores que os seus. Então ele diz, viva no meu caminho. E é muito legal que a gente pensa, né? Que o nosso caminho vai ser melhor que o de Deus. A gente tem que parar muito para raciocinar e pensar sobre isso. Porque nunca vai ser melhor. Nunca vai ser melhor. Sempre o que ele diz é melhor. Sabe por quê? Porque Deus já existe, na eternidade. Ele é pai da eternidade. Ele criou a eternidade. Caramba, que forte isso, hein? Ele criou a eternidade. Então Deus já existe antes do tempo. Ele já sabe de todas as coisas. Quem é mais sábio que Deus, gente? Jó foi questionado. Onde é que você estava quando eu fundei a terra? Onde é que você estava, cara, quando eu fiz tudo? Você pensa que é mais sábio que eu, Então nós temos que colocar nessa posição de falar, Jesus, beleza, eu vou entrar aqui debaixo da sua palavra, porque eu sei o que o Senhor tem é muito melhor para mim. E aí, vamos encerrar aqui com Colossenses, que ele diz, Colossenses 3, de 1 a 3. Portanto, olha que legal essa afirmação. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Olha que legal. É como se eu dissesse para você, imagina que está frio aqui, o ar-condicionado está aí a milhão, tem até pinguim andando aqui, e você está com um casaco na mão. E eu dissesse para você, já que você está com um casaco na mão, veste ele. Né? Galera que usa óculos aí. Eu, sem óculos, misericórdia, né? Deus está restaurando minha visão em nome de Jesus. Todo dia eu oro, todo dia de manhã eu saio, né? Que eu corro sem óculos, né? E eu tenho que ficar fazendo assim com o olho assim, Mas eu vou correndo e orando, Senhor, restaura minha visão em nome de Jesus. Mas imagina aí que eu tô com óculos na mão. Já que eu tô com óculos na mão, eu coloco ele no rosto.
E já que eu ressuscitei com Cristo, eu vou procurar o que é do alto. Porque, como eu disse anteriormente, a vida terrena, ela é baixa, ela é uma vida antiga. Mas, segundo Coríntios 5,17, diz que se alguém... Vamos lá, você conhece esse versículo. Se alguém... Passaram, as coisas antigas o quê? Passaram, eis que tudo se fez novo. Então hoje eu tenho um novo estilo de vida, uma nova vida de ressurreição. E essa vida é muito mais elevada. E eu queria que você meditasse sobre vida de ressurreição, porque ela é muito melhor do que a vida, do que a gente pensa que é boa. E ela vai ser muito melhor ainda quando a Nova Jerusalém descer. Oh, Cateranai! A Nova Jerusalém descer, nós vamos receber um novo nome, né? Um nome que vai estar exposto lá na nova cidade. É o que ele diz à igreja de Filadélfia, né? Cara, muito legal aquele texto, né? De Apocalipse 3. Que ele diz à igreja de Filadélfia, cara, quando a cidade descer, você vai receber um novo nome. Hoje, nós podemos desfrutar dessa vida. Uma vida do céu, céu na terra. Por que a gente ora? Seja feita a sua vontade como é no céu, aqui na terra. Para que o reino seja estabelecido aqui na nossa vida. E ele diz, né, em João, o reino está dentro de cada um de vocês. E diga assim, vida de reino. Isso aí, vida de reino onde um rei governa. Nós somos os seus reis, porque ele é rei de reis, ele não é rei de súditos. Ele é rei de reis, senhor de senhores. Nós somos sacerdócio de Deus Altíssimo. Quase fiquei sem ar agora. Usei todo o meu ar. Mas somos sacerdócio dele. E já que a gente ressuscitou, cara, é uma vida muito acima. Eu peço para você, né? Peço que você medite sobre essa vida. Só que, cara, agora eu tenho uma nova vida. Não é mais o que eu vivia antes. E pense também no antes, porque ele fala, Paulo fala aos Efésios capítulo 2, ele diz assim, ó, não esqueçam que antigamente vocês eram sem Deus, sem aliança, eram gentios, eram estranhos às alianças, né? Vocês eram julgados incircuncisos pelos circuncidados na carne. Então pensa aí quem vocês eram e quem vocês são hoje. E aí você vai olhar e vai ver que a sua vida era uma vida abaixo, uma vida medíocre. E aí você olha a vida que você tem hoje, uma vida de ressurreição, uma vida muito acima de circunstância. Tem problema? Tem, ele vem, mas ele bate e cai, porque você tem vida de ressurreição. Meu Deus, agora eu estou profeta, hein? Ó, a vida vem, ou melhor, o problema vem, só que você, cara, você tem a palavra, você tem o Espírito Santo. Lembra o que Isaías disse? Ele diz assim, ó, toda arma forjada contra você não vai prosperar. E toda língua que se levantar contra você em juízo, você vai condenar. Não, diz amém! Eu estou profeta. Já que a gente ressuscitou, então, vamos pensar no que é do alto. Vamos pensar, cara, agora eu tenho vida de ressurreição, eu estou assentado com Cristo nos lugares celestiais. A minha vida não é mais essa que eu penso que era. Agora é uma vida que é pautada segundo a palavra. Uau! Diga assim, minha vida é pautada segundo a palavra. E aí ele diz, ó, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas terrenas. E não nas coisas terrenas. Mantenha, você tem que manter. Mais uma vez, é uma autoridade, um poder que você tem de manter os pensamentos no que é do alto. Como é que eu mantenho os meus pensamentos no que é do alto? Lendo a palavra, que está aqui na minha mão. Está aqui, ó, na minha mão, e eu leio, e aqui eu mantenho os meus pensamentos nas coisas que são do alto. Ok? Eu vejo aqui o Espírito Santo trabalhando, né, em Atos do Espírito Santo. O Espírito Santo se movendo através dos apóstolos, a igreja crescendo, aí depois vem Paulo operando também no poder do Espírito. Né? A gente vê no Antigo Testamento, cara, lá Moisés abrindo o mar, né? Botando o faraó, deixando o faraó para trás, deixando o mundo para trás. Né? Então, isso é uma vida segundo o que ele diz. Não segundo o que eu penso, mas agora eu penso segundo a palavra. Agora eu medito nisso aqui e eu tenho vida de ressurreição. Amém ou não?
E ele completa dizendo, pois vocês morreram. E agora, right now, a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Entendeu onde é que está a sua vida agora? Por isso que a sua vida tem que partir de lá. Um dia, meditando sobre esse versículo, já faz bastante tempo, né? Eu e o pastor lá. E ele falou ele ficou repetindo uma coisa, daquele jeitinho dele, né? Pensai nas coisas do alto. Ficou me olhando assim, para ver se eu ia pegar. Mas eu demorei um pouco para pegar. Ele ficou pensando nas coisas do alto. E me olhando com aquele olhão dele. Você sabe como é o pastor, né? Me olhando, pensando. Aí eu fiquei assim, pensando comigo, né? O que ele está querendo dizer? Aí eu olhava para o versículo e olhava para ele. Ele continuava olhando para mim. Aí depois ele falou, né? Concluiu porque eu não consegui acompanhar o pensamento dele. Mas ele falou, pensando nas coisas do alto como se eu estivesse lá. Pensando nas coisas do alto. Imagina que eu estou num lugar alto e eu penso daqui. Entendeu? O que ele estava querendo dizer? Né? Então, eu estou do alto. Eu penso nas coisas olhando do alto. Ou tendo uma visão panorâmica. Entendeu? Vida de ressurreição é isso. Eu não estou... eu não tenho que me considerar o problema. Mas imagina que eu estou com um problema, mas eu olho ele do alto. Né? Uma coisa que eu ouvi do pastor Lucinho Barreto já faz um tempo, ele fala assim, ó, de vez em quando é legal você sair da sua vida e ver por fora. Isso é muito interessante. Isso se soma o que a gente está falando aqui, né? De vida de ressurreição. Você pode ter um outro ponto de vista. Você pode sair e enxergar a sua vida. Você pode organizar, pô, minha vida é assim, assim, assado, beleza. Mas eu tenho vida de ressurreição. E agora o que é a palavra? Qual o impacto da palavra? O que a vida de ressurreição é agora nessa vida que eu estou vendo aqui? Entende? Então vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Deus, com Cristo em Deus. Estamos lá. Pensando de lá. Entende? E aí, depois ele conclui, né? Quando Cristo se manifestar com sua glória, vocês vão se manifestar junto, porque a nossa vida está lá com Ele. Então a gente se manifesta junto, né? Mas isso não vem ao caso falar agora, fala da segunda vinda. Mas, fala aí, ó, nós morremos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Cara, Paulo diz aos eu já estou encerrando, tá, gente? Paulo diz em Coríntios 6, vocês não sabem que vocês foram comprados e que a vida de vocês não pertence mais a vocês e agora vocês são dele? E aí, mais uma vez nós pensamos, vida de ressurreição. O que é vida de ressurreição? Não é eu comigo mesmo, é eu renovando a minha mente na palavra e vivendo segundo o que ele diz, que é muito melhor do que eu penso. Efésios, né? Está aí mais uma vez, Efésios 3:20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu peço ou penso, segundo o poder dele que opera em mim. Então é uma coisa que ele faz, mas quem aciona sou eu, porque o poder opera em mim. Então eu peço, eu suplico, mas com a consciência, Senhor, eu sei que o seu poder que opera em mim pode fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Eu declaro na sua vida hoje infinitamente mais de Deus. Uou! Aquela situação lá, hein, Rodrigo? Está destravada já, irmão. Só agradece. Só agradece, porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. E qualquer outra situação, aliás, pode ser a mínima. Eu estava lembrando esses dias que no início da minha conversão lá, quando eu comecei a usar a minha fé, eu tinha uma unha encravada. Mas eu estava lá com um pedacinho da unha encravada e eu estava me incomodando muito, né? E eu orei, usei a minha fé e sumiu. Então, e por que eu estou dizendo? Porque isso é uma coisa pequena, né? É um pequeno incômodo no pé, né? Uma coisa que a gente pode até acostumar a viver, né? Acostumar ali a ficar com a unha encravada. Mas pode ser dessa coisa mínima aquela situação que você julga impossível, né? Mas eu não sei quem disse que ele é o Deus das causas impossíveis. Acho que foi Maria, né? O Deus, foi Maria ou não foi? No Cântico de Maria, não sei. Alguém disse, não sei se foi na Bíblia ou foi alguém que disse, mas é verdade, que ele é o Senhor das causas impossíveis. Não interessa o que esteja acontecendo. Como eu disse, ele já existe desde antes da criação de tudo. Ele é quem criou tudo, na verdade, né? Então, se ele existe antes de tudo, ele sabe também de tudo.
Ele sabe o que você está passando, Ele sabe os pensamentos que você tem no coração, as intenções que você tem. E aí, cara, quando a gente coloca isso diante dEle e passamos a meditar, hoje eu tenho uma vida de ressurreição, a circunstância pode vir, mas ela tem data de validade. Olha aí, essa revelação. Todo problema que se apresenta na sua vida tem data de validade. Você não compra lá o produto no mercado e olha assim, a data de validade, pô, vai vencer daqui a tantos meses, beleza. O problema é você tem que fazer a mesma coisa. Chegou o problema, dá uma olhada na data de validade. Às vezes é uma semana, às vezes é 2 dias, só que a gente não enxerga. Aí prefere ficar murmurando em vez de agradecer, porque vai acabar. Quem está comigo ainda? Está entendendo ou não? Estou profetizando aqui na sua vida, gente, recebe aí, em nome de Jesus. Olha a data de validade do problema. Ele não dura para sempre. Sabe o que dura para sempre? A misericórdia e a graça do Senhor. Porque está escrito. Dura para sempre. Para sempre é o seu amor. Seu amor dura para sempre. A eternidade está em suas mãos. Né? Como Pedro falou, lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. E aí, também tem a situação boa, que também passa. Porque Salomão disse em Eclesiastes que tem tempo de chorar e tem tempo de sorrir. Mas aí sempre com essa consciência, o que a gente está falando aqui, ó, eu tenho vida de ressurreição. Isso aí é só uma fase, eu estou passando por ela. Estou feliz, amém, vamos se alegrar. Né? Como diz, tem alguém alegre? Cante louvores. Tem alguém enfermo? Ore. Tem alguém triste? Continua louvando. Continua adorando. Não é? Vai passando pela prova dando glória a Deus. Mas é isso mesmo, vai passando dando glória a Deus, porque se Abraão foi fortalecido lá, já estava sem nada. Sara também estava amortecida, os dois. Mas se eles foram fortalecidos pelo poder de Deus, nós também podemos. Nós também temos essa unção que pode vir. É só a gente ligar a chave, é o poder que opera em nós. Infinitamente mais, segundo o poder que opera em cada um de nós. Amém, gente? Glória a Deus, vamos aplaudir a Jesus.